tempo, vamos lá. Início do dia de ontem, notícia que todos vocês sabem, Paquito preso. Não foi só ele que foi preso. Teve ele, teve o Sicário, teve o Zettel e mais uma galera que também foi alvo da polícia, que depois a gente fala sobre isso. Enfim, o Sicário do Paquito era o espécie lá de capanga dele, e esse cara é preto que tinham botado lá, né? Espécie de matador aí, um nome que o pessoal usa lá na Espanha. Aí no início da tarde, vem a primeira notícia, que ele teria aí tentado bater as botas. E aí tentou, né? Ficou, meu Deus, e agora? Bateu ou não bateu? Pois bem, o tempo passou e realmente bateu as botas. Primeira queima de arquivo, né? Do caso. Aí o pessoal já começa a especulação. E aí? É o novo Celso Daniel? É o novo Teori Zavascki? O que é que tá acontecendo, hein? Uma peça-chave dessa gangue? Dessa máfia? Bateu as botas? Ih, rapaz, pesado isso aqui, viu? Aí, como é um caso sério, e muita gente perguntando o que é que está acontecendo, será que ele se apagou ou apagaram ele? Segundo o Metrópolis, a Polícia Federal mandou vídeos do ocorrido pro Mendonça analisar e mostrar, ó, foi ele aí que... ele que fez. Ele que fez aí, tudo mais, ele que realmente aí desistiu de viver. Ao observar, vê aí as atualizações que vão sair. Pois bem, a imprensa ontem fez um leve levantamento desse cidadão, que é o Mourão, um dos sobrenomes dele. Sicário, apontado como integrante da milícia do Paquito, era velho conhecido da polícia de Minas Gerais. Outro lado, defesa diz que fatos imputados a Luiz Felipe Mourão não correspondem à realidade. Conhecido como Mexerica, ele bateu as botas. Segundo policiais, ele era conhecido por ser agiota, envolvido em esquemas de pirâmide relacionados a investimentos falsos e de compra e venda de veículos usados. Há indícios de que também integrava organização criminosa com ramificações de jogo do bicho e apostas ilegais, envolvendo inclusive criminosos e policiais. Mourão também teria amizades influentes na política mineira e em outras esferas de poder. Esse era o tipo de gente que fazia parte desse grupo. Eu vou começar com esses assuntos. Por quê? Você vai entender já. Depois disso daqui vai ficar mais claro porque eu quis começar com isso, além de ser o início do dia de ontem e o resumo do caso e dos alvos. Moé, essa vagabunda, mandou Vorcaro que pagava 1 milhão por mês para intimidades afetos. Olha o nível das coisas. O Vorcaro patrocinava festinhas para todo mundo. Ganhava prêmio, ganhou o prêmio do LID, do Dória. Era tratado pela imprensa como um democrata. Esse é o democrata. Esse era o democrata que estava contra os golpistas, os antidemocráticos, que é quem? São os bolsonaristas. O tempo todo se acusou, né, os bolsonaristas de serem o quê? Antidemocráticos, autoritários, truculentos, violentos. Tratavam os apoiadores de Bolsonaro como uma milícia digital. Bom, isso daqui é o quê? Que está em outro patamar, que realmente é violência física real. Isso aqui são verdadeiros ataques. Então, se passaram anos no Brasil lutando contra um crime fictício que nunca aconteceu, criminalizando pessoas. Agora o Brasil pode observar verdadeiramente o que é um grupo organizado que ataca pessoas e instituições. A PF afirmou que o dono do Master mantinha uma milícia privada com o objetivo de coagir e ameaçar os seus desafetos. O grupo contava com um sicário, Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, e um ex-policial federal, Marilson Rosendo da Silva. Ambos foram alvos de mandado de prisão preventiva nesta quarta, assim como o Paquito. Sicário é um termo que vem do espanhol, que significa, né, pistoleiro. Todos formavam um grupo chamado de A Turma, na qual medidas planejadas eram discutidas. Em um diálogo, o banqueiro se queixa a Mourão de uma outra empregada sua, identificada como Monique, que o estaria ameaçando. Tem que moer essa escreveu o Paquito. Mourão responde perguntando o que deveria fazer e o dono do macho determina que era para puxar o endereço e tudo relativo a Monique. Em troca dos serviços para o Paquito, Mourão receberia R$1 milhão por mês, aponta relatório do Mendonça, que determinou as prisões. Esse valor era então redistribuído por Mourão para diversos integrantes da sua rede. Essa é a verdadeira milícia digital. Tem valores, tem os nomes, o serviço que deveria ser feito. E em 7 anos de inquérito das fake news, comiam uma busca e apreensão, assim, devassa na vida financeira, mensagem de pessoas da direita. E aí? Provaram o quê? Nada. Qual o crime é da turma da direita? Qual? Falar a verdade? Sobre as autoridades da República, que elas não querem que seja revelada? Esse é o crime? Porque aqui, ó. Agora vocês estão vendo o que é. Agora vocês estão vendo o que é.
o que eles fingem que o bolsonarismo é. O documento cita diálogos entre Mourão e Vorcaro, no qual o banqueiro autoriza medidas violentas contra adversários. Outra troca de mensagem discute formas de intimidar um ex-funcionário do Paquito, que teria feito uma gravação indesejada do banqueiro. O banqueiro manda o sicário levantar tudo de seu ex-empregado de um chefe de cozinha ligado a ele. Depois disso, o Paquito determina que seria bom de dar sacode no chefe de cozinha primeiro. O outro já vai se assustar. O ex-PF, Marilson, é apontado no relatório de Mendonça como integrante relevante da estrutura paralela de monitoramento e intimidação. Ele usaria sua experiência e contatos adquiridos durante sua carreira na PF para obter dados sensíveis e vigiar alvos do grupo. Isso é uma BIM paralela, isso é um gabinete do ódio, isso é uma milícia não digital de verdade. Aí, vamos trazer um caso concreto. Lá atrás, a imprensa pintou e bordou e a gritaria contra a direita, acusando os bolsonaristas de fazer mil e um absurdos. E o germe, né, do gabinete do ódio surge por causa de um ataque à jornalista Constança Rezende. Ela foi atacada. Não, isso aqui é um ataque. Lauro Jardim era alvo do Paquito, queria quebrar os meus dentes. Ouça a declaração do jornalista. Daniel Vorcaro falou em quebrar todos os dentes de jornalista. Isso é ataque ao jornalismo. Críticas, que é o que os bolsonaristas fazem aos pilantrinhas do consórcio, nunca foram ataques. Eram apenas críticas. Falei o diálogo, né? O Mourão. Esse, né? Tá falando do Lauro Jardim, né? Bate cartão todo domingo, hein? Lanço uma nova sua positiva, é o dever, né? Desse Daniel Vorcaro, sim. Mourão. Cara escroto. Tem que colocar a gente seguindo esse cara, pegar tudo dele. Vou fazer isso. Depois tá lá, ó, esse... Quero mandar dar um pau nele. Quebrar todos os dentes. Veja como são as coisas. Aí se fala até de fazer um assalto fake, só pra dar um susto no cara e tudo mais. Já pensou? Isso é ataque ao jornalismo. Isso. Não as críticas que os bolsonaristas fazem. Aí a Globo, que ajudou a criminalizar pessoas que fazem críticas na internet, agora se diz indignada. Aí tá ali, ó. O Globo repudia veementemente as iniciativas criminosas planejadas contra o colunista Lauro Jardim, um dos mais respeitados jornalistas do país. A ação, como destacado pelo Mendonça, visava calar a voz da imprensa pela fundamental democracia. Se Bolsonaro tivesse feito 1% disso, ele estava preso, mas desde o primeiro dia. Mas o Paquito sempre foi respeitado, tratado como democrata, financiava todos esses fóruns, jantares, que essa escória que comanda o país gostava de frequentar. Aí o Petres fala, quando a gente dizia que o jornalismo estava ajudando a criar um monstro que voltaria para devorar todos, era disso que estávamos falando. Lauro Jardim passou anos fingindo demência e até passando pano para os malfeitos do Olimpo. Gostaria de acreditar que os jornalistas vão acordar, mas no fim do dia só importa de fato quem paga as suas contas. Aí vem a Globo. Agora a Globo está desesperada. Mas quando os alvos eram os bolsonaristas, quando os bolsonaristas eram os alvos da perseguição, inclusive aquela história de mandar os capangas para pegar o Alan dos Santos nos Estados Unidos, lembram disso? Aí ninguém falou nada. Quando era para mandar capanga contra o Alan, ninguém falava nada. Mas aí agora é muito sério a gente olhar para o modus operandi de um banqueiro que tem uma equipe, ou tem um capanga, um pistoleiro. Acho isso gravíssimo. Contra a direita podia, né? Agora é contra o amigo de vocês. Aí agora é ruim. Esse aqui eu vou dar play. Porque aqui é a turminha que defende a democracia se perguntando pelo que estamos lutando. Só vou dar play em 2 vídeos hoje. É esse aqui e do Oineg. É gangster, é máfia. E a gente fala tanto, né, Merval, de setores de Brasília, da política, do Supremo, MP, que ficam falando, olha só, ficar fazendo esse tipo de crítica, tal, ameaça a democracia. Ameaça a democracia? Olha isso aqui. O que é isso aqui? Integridade física. Vida das pessoas em risco. Isso aqui era para estar parando essas grandes autoridades de Brasília que ficam reclamando de crítica, que ficam chamando atenção para a defesa de democracia com a vida das pessoas em risco. Então, é para a gente, de fato, se perguntar o que a gente está falando, se tem uma democracia relativa para algumas pessoas. Pois é, né?
Pois é, né, Sadi? A galerinha da democracia. Aí vem o Oideg. Ele já vai puxar uma capivara, é importante. Porque a gente vai chegar nesse ponto, vai olhar alguns pontos da decisão do Mendonça. O PGR tava meio ocupado. Tava meio ocupado aí pra dar o aval. E aí o Mendonça passou um pito no Paulo Gonet. Mas escute só. O Banco Master assina contrato com o escritório da mulher de Alexandre de Moraes, quase 130 milhões de reais. E o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, não vê razão para investigar. O mesmo Banco Master negocia a compra de um hotel de Dias Toffoli. Dias Toffoli vira relator do caso Master, mas Gonet rejeita pedidos de suspeição do ministro. Agora, o dono do Master aparece encomendando uma surra num jornalista que noticiou patifarias dele. Falou em quebrar todos os dentes do jornalista num assalto simulado. Coisa de canalha, de covarde. Mas Paulo Gonet não viu perigo iminente e não queria prender ninguém. 3 casos do mesmo banqueiro, 3 freadas do mesmo procurador. O ministro André Mendonça, que mesmo assim mandou prender Daniel Vorcaro, lamentou publicamente a posição de Gonet. E é para pensar, né? Se o procurador continuar a procurar assim, não vai achar nada nunca. Pois é, né? Criticando, né, o procurador. Mas antes de falar isso, vamos lá, tem mais umas coisinhas. Paquito discutiu com Sicário parceria de 50 mil reais com site de esquerda. Todas as acusações de milícias digitais, pessoas pagas pela direita para difundir desinformação, nunca foram provadas. Nunca acharam R$1. Me diz, quem recebeu o dinheiro? E recebeu de quem? Bolsonaro deu dinheiro para alguém? Para ninguém. Agora, vamos ver da esquerda? Tá ali, ó. Paquito traçou com o Sicário uma estratégia para se blindar de notícias negativas publicadas na imprensa. Mensagens obtidas pelo blog mostram que o Paquito propôs uma parceria de 50 mil reais com o Diário do Centro do Mundo, que envolveria até mesmo a retirada de matérias consideradas ruins para a imagem do dono do Master. O DCM é um site de esquerda que se define como um veículo de jornalismo progressivo e independente e que costuma publicar matérias favoráveis ao governo Lula e os aliados de Lula, além de criticar a atuação dos grandes veículos da imprensa nacional. Em um trecho da decisão do Mendonça, que autorizou a prisão do Vorcaro, Sicário e outros 2 comparsas, o ministro produz um diálogo do banqueiro com o chefe de segurança em que ele explica como aplicava o 1 milhão recebido. Eu divido entre a turma, mando para eles 400, divido entre 6. Os meninos mandam 75 para cada. 75 mil, né? O meu. O DCM e mais 2 editores. É este o mensal, diz a conversa de WhatsApp. O diálogo sugere que havia algum tipo de pagamento periódico ao site de notícias. Trecho da representação sigilosa da PF, a que a equipe da Conta teve acesso, porém mostram que a relação entre o banqueiro e o DCM era tumultuada. Em 10 de outubro de 2024, Sicário enviou para o banqueiro 2 notícias publicadas pelo Diário do Centro do Mundo, consideradas com conteúdo desabonador para o seu chefe. Uma das reportagens, postada um dia antes da troca de mensagens, era intitulada Golpes e Manipulação, o histórico conturbado do Banco Master e de Daniel Vorcaro, e tratava de escândalos que cercam a sua trajetória. Aspas. Vamos focar na parceria, errado, com essa turma. Veja um valor mensal. Não pode sair uma frase com meu nome ou Master, escreveu o Paquito para o Mourão. Um dia depois, em 11 de outubro, Mourão procura Vorcaro. Mestre, o pessoal do DCM está perguntando sobre a parceria. Responde o quê? Fiquei de enviar uma proposta para eles ontem, após o dono do Master propor o pagamento de 50 mil reais mensais. Mourão responde, você quem manda, vou enviar a proposta. Em 12 de outubro, Vorcaro encaminha a Mourão uma nova matéria publicada no Diário do Centro do Mundo, considerada negativa para o banqueiro, intitulada Altas taxas de juros e reclamações assombram operações consignadas do Banco Master. Aspas. Esses caras não são sérios. Vamos pra cima, escreve Vorcaro. Vamos pôr PF nesses caras. Não são sérios. Eu fazendo proposta parceria, isso não existe. Acrescenta o banqueiro. Mourão então responde, aspas,
Eles estavam pedindo o dobro do valor que oferecemos. Tem alguém pagando para os editores publicarem matérias, sua e do banco. Vorkar, então, fala em tocar o terror neles. Aspas. Eu já fiz o movimento aqui, estão achando que estão mexendo com o menino. Agora não quero mais. Escreveu o banqueiro sem esconder sua irritação com as reportagens publicadas pelo veículo. Aspas. Estão retirando. Eu acabei de fechar com eles. Não vai mais sair nada mais. Responde Mourão logo depois. Depois da briga, fechar as pazes. Aí as pessoas na internet postaram. Wilson Gomes, de esquerda, escreve com uma certa frequência na Folha de São Paulo, publica ali, 23 de dezembro de 2025, ou seja, as negociações teriam ocorrido em outubro, ou seja, depois das negociações. Malu Gaspar precisa trazer provas de que Dom Pedro III esconde conversa sobre o Master. Aí o Wilson Gomes comenta, será que um dia esses feras da integridade moral independente irão ajoelhar no milho e pedir desculpas a Malu Gaspar e Lauro Jardim? Aí o Paulo pergunta, tipo isso aqui? Era isso aqui que fechava a parceria? Documentos indicam coordenação irregular entre Banco Central e Justiça na liquidação do Banco Master. Já pensou se fosse alguém da direita, um bolsonarista? Será que no dia de ontem, prisões e busca e apreensão tornozeleira, será que o Diário do Centro do Mundo, se fosse bolsonarista, também não estaria entre os alvos, e possivelmente com algumas pessoas já presas, mas é lulista? Aí a Malu Gaspar comenta agora de setores ligados ao consórcio. O ex-jornalista do Grupo Globo, na época da revista Época, que não existe mais, Diego Escostegui, que hoje está no bastidor. Vorkar, trator de pagamentos com o dono do site de notícias, apontam mensagens obtidas pela PF. Paquito tratou diretamente com Escostegui, ex-Grupo Globo, o pagamento de quantias que, de acordo com a Polícia Federal, serviam para a publicação de informações de interesse do banqueiro. Escostegui é dono do site O Bastidor, segundo a PF, que anexou ao relatório prints de conversas entre Escostegui e o banqueiro, identificado como DBV, Daniel Bueno Vorkar. O jornalista recebia dinheiro de DBV para publicar as informações no bastidor. Procurado pelo blog, Escostegui afirmou que os valores mencionados referem-se a contratos de patrocínio e publicidade, prática regular no mercado de comunicação. Eu carrego lá mesmo, velho. Carrego lá. Tu acha que os outros jornalistas são todos honestos? Só o Diário do Centro do Mundo e o Escostegui que são errados. Só esses, né? A turma da Globo é 100% alinhada. Técnica, 100% técnica. É o sujo falando do mal lavado. Já a defesa do Paquito informou que não se manifestaria. Em uma das conversas, ele inclusive informa a conta onde devem ser depositados os valores. Em uma planilha, aparece referência ao seu nome e ordem de DBV para pagamento de 2 milhões, a quem o jornalista se referia como amigo. Aspas, só para eu não esquecer, amigo. Conferi agora e ainda não fizeram o segundo pagamento. Escreveu o jornalista ao Paquito em mensagem datada de 19 de setembro de 2025. Agora calma que tem umas coisinhas a mais para falar sobre isso. Calma, antes de jogar pedra no Escostegui. Duas coisas. Primeiro essa. Informações sigilosas da PF, hackeadas pelo Paquito, foram usadas pela defesa do banqueiro. Vorkar, que no documento da PF é citado pelas iniciais DBV, esquenta a informação, utilizando o site O Bastidor, dirigido pelo Escostegui, para torná-la pública. E a imprensa também revelou que esse hackeamento envolveria dados da PF, falava-se também do Ministério Público Federal, do FBI e até da Interpol. E o ponto aqui é o seguinte, muita gente foi para cima do Escostegui por causa aí dos 2 milhões. Nenhuma matéria da imprensa, porém, falou que o Escostegui estava mentindo nessa matéria. Ele estava esquentando informação. A informação, ela tem que vir de algum lugar, para não parecer, como é que isso aqui foi vazado? E jornalista tem sigilo de fonte. A matéria do Escostegui, que a priori, ocorreu para requentar essas informações, é uma matéria que aponta vários erros e procedimentos estranhos envolvendo o Banco Central. E ontem, a operação também visou 2 pessoas do Banco Central que apareciam nessa matéria. Então, assim, antes de você achar que é tudo uma grande manipulação, entenda a situação. Não sei se falaremos do Banco Central hoje.
O Banco Central não é santo. Não é acusação que o Costegui mentiu, mas que teria recebido para publicar, para esquentar a informação. Vale a pena olhar. O que o Banco Central pode ter aprontado? Dois cidadãos, vamos falar assim, né? Um alto cargo, chefiavam coisas importantíssimas do Banco Central, teriam passado algumas informações privilegiadas por Paquito, informado ele fazer parte do grupo, receber um cacauzinho também. Então, analise bem o que está sendo dito, né? Analise bem, não tem santo nessa história. O Banco Central tá tão enrolado não, né? Porque não dá para comparar com a turma do Paquito. Mas o Banco Central também tá enrolado nessa situação. Também tá enrolado. Mas vamos lá, vamos acelerar que ainda tem muita coisa. Voltando aqui, rebobinando para falar do senhor Gonê e da decisão do Mendonça, como você vê ali o Eneg, Eduardo Eneg lá reclamando na Bandeirantes, Mendonça diverge e diz lamentar a posição da PGR sobre prisão do Paquito. Aqui tem um negócio que vale a pena comentar para vocês, é que sem querer ser arrogante, eu acho que dificilmente você vai acabar encontrando no dia de hoje um convite tão completo sobre o que aconteceu como esse. Por quê? Uma coisa que eu fui notando é não teve nenhum veículo que conseguiu trazer todas as informações. Vocês vão ver que a partir daqui agora eu vou precisar recorrer a mais de um veículo para contar pedaços de uma história, porque saem as coisas do Dom Pedro III no Metrópolis, aí depois são as coisas extras do Dom Pedro III na Folha, aí depois são as coisas em outro veículo, aí depois sai do Ciro Nogueira na Globo, do Ciro Nogueira disso, do Ciro Nogueira do Estadão e o Ciro Nogueira do Metrópolis. Aí tu vai, porque cada um pegou, parece que um pedaço da história. Parece que foram vazando pedaços para jornalistas diferentes. Aí, essa questão do Gonê, por exemplo, o Poder 360, ele fez uma matéria longa onde ele entra nas questões que o Sicário teria feito, no caso lá da empregada do Paquito, coloca algumas críticas centrais que o Mendonça fez, mas não trouxe outras que a Globo fez, que aponta uma questão envolvendo tempo e perda de prazos da PGR. Aí tá ali, né? O parecer da PGR, no entanto, disse não haver indicadores de perigo iminente que indicassem a necessidade de uma intervenção com medidas cautelares contra o grupo. A PGR, comandada por Gonê, declarou que não pode ser favorável aos pedidos cautelares, não podendo aboná-los. Mendonça rebateu a tese em sua decisão ao declarar que lamenta a posição da PGR. Para Mendonça, havia indícios robustos de crime contra a integridade física e moral de cidadãos comuns, de jornalistas e até mesmo de autoridades públicas. O ministro também cita os indicativos de ter havido acesso indevido aos sistemas sigilosos da PF, do Ministério Público Federal e até mesmo de organismos internacionais como a Interpol. Aí, Globo, né, no caso Valor Econômico, é do Grupo Globo, traz a informação extra. Bronca de Mendonça sob atraso em parecer de operação que prendeu o Paquito causa estranhamento na PGR, que é o quê? O Mendonça, ele disse que concedeu a PGR na sexta-feira 72 horas para a manifestação, que encerraria na segunda-feira, 8h27 da noite. Aí o que aconteceu? O Gonê, a manifestação do Gonê só chegou na terça-feira. Então, até o prazo para pedir para ter mais prazo não foi respeitado. O Gonê chega assim, não, na segunda-feira, falou, Mendonça, eu não vou conseguir a tempo, me dá mais um dia. Não, deixou o prazo vencer para pedir no dia seguinte. Aí veio o Caio Junqueira. Começa as polêmicas. Ligação entre Gonê e Dom Pedro III é obstáculo, dizem investigadores. Investigadores com que a CNN conversou nesta quarta apontam que a amizade entre Gonê e Dom Pedro III é hoje um dos principais obstáculos para que o caso Master avance. É que tem uma coisinha que eu quero falar sobre o tempo, né, os 3 dias que não foi suficiente para o Gonê, mas eu tenho quase certeza que o Caio Junqueira está falando aqui. Teria sido nesse contexto que o próprio relator, o Mendonça, lamentou a posição de Gonê contrária à prisão do Paquito, efetuada pela polícia hoje, aspas, lamenta-se que a PGR diga que não se entrevê no pedido nem no encaminhamento dos autos a indicação de perigo iminente e imediato que induza à extraordinária necessidade de tão rápida e necessariamente sucinta análise do pleito, escreve o Mendonça.
Na sequência, Mendonça colocou os pontos que entende tecnicamente contrários à posição de Gonê, como as evidências dos ilícitos fartamente reveladas na representação da PF, a concreta possibilidade de se prevenirem possíveis contas ilícitas contra a integridade física e moral de cidadãos comuns, de jornalistas e até mesmo de autoridades públicas e os indicativos de ter havido acesso indevido a sistemas sigilosos da PF, do próprio Ministério Público Federal e até mesmo de organismos internacionais como a Interpol. Investigadores apontam que foi pelo menos a terceira vez que Gonê se posicionou contra o avanço das investigações. Ele já arquivou o pedido sobre a esposa de Dom Pedro III para dar um bizu, né, no contrato de quase 130 milhões. Gonê também rejeitou os pedidos de suspeição do Toffoli para julgar o caso do Master, formulados pela oposição, após vir à tona a relação do ministro com o banqueiro e o resort da sua família. Para os investigadores, o que move as condutas de Gonê no caso Master é principalmente uma amizade que ele criou, né, entre ele e Dom Pedro III, com quem desenvolveu relação próxima nos últimos anos, especialmente na condução do inquérito da trama golpista. O receio é que a postura seja mantida daqui em diante, já que é Procurador-Geral da República o titular de eventual ação penal contra ministros do Supremo. Interlocutores de Gonê disseram à CNN que sua atuação no caso é técnica e sua manifestação sobre a operação de hoje, né, foi nesse sentido. Aqui o Caio Junqueira não falou sobre isso, e aqui já começa até as tretas, mas é o seguinte, vai estar alguma coisa da crítica da imprensa que o senhor Paulo Gonê, na hora que ele tem que se pronunciar sobre Bolsonaro, se lembra de Bolsonaro na vigília? Ave Maria, não é um dia para meter Bolsonaro na cadeia, ó, estala o dedo e ele não dorme no ponto. As decisões são na velocidade da luz. Agora, nesse caso, 3 dias não foram suficientes. Nesse caso, 3 dias não foram suficientes. Mas nas decisões contra Bolsonaro, contra a trama golpista, 8 de janeiro, Paulo Gonê trabalha na velocidade da luz. E não descumpre prazo não, viu? Vá lá descumprir o prazo de Dom Pedro III pra ver. Vá, faça aí. Ah, o bicho vai pegar. Aí começa, né, as coisas esquentarem no final da noite de ontem. O que foi que aconteceu e que ficou claro pra mim, aí conforme você viu nas matérias. Juntou toda a confusão de ontem, com o Mendonça tirando o sigilo da decisão dele, informações que foram saindo, com as informações obtidas pela CPMI do INSS. Tu lembra que o Mendonça mandou devolver os dados? Depois disso, eu acho que a Polícia Federal pegou o bonde e começou a vazar algumas coisas na imprensa, porque agora fica difícil saber se as informações estariam vindo da CPMI do INSS ou se estão vindo da Polícia Federal. A matéria do Dória dá a entender que veio da PF. Essa aqui e outras coisas dá a entender que veio da CPMI do INSS. Aí aqui a gente vai ter que ver os pedaços. A turma do Metrópolis, que foi quem primeiro falou sobre isso, Tasso Lohan, tá ali, é o exclusivo. Realmente, o primeiro a publicar sobre isso, e depois os outros jornais foram atrás. Em mensagem, Paquito relata encontro com o homem mais poderoso do Brasil. Em mensagens interceptadas pela PF e obtidas pela coluna, aí eu fiquei nessa, né, mãe? Quando obteve isso como? Foi a polícia que deu? O Paquito, dono do Master, afirma ter se encontrado com uma pessoa chamada Alexandre Moraes. A conversa interceptada ocorreu entre Paquito e sua então noiva, Marta Graef, em abril de 2025. A coluna procurou o ministro para confirmar se o encontro realmente aconteceu. E até agora a coluna não tem resposta. Uma das menções a Alexandre Moraes ocorreu às 17 horas e 22 minutos do dia 19 de abril de 2025. Na ocasião, Paquito encaminha a seguinte mensagem: "Tô indo encontrar Alexandre Moraes aqui perto de casa." Em seguida, Marta fala: "Como assim, amor? Ele está em Campos ou foi para te ver?" Paquito então responde: "Ele está passando feriado." A segunda menção ocorre 10 dias depois. Paquito afirma às 22h48 do dia 29 de abril a então noiva que "tô aqui nossa casa" e faz uma ligação de vídeo com a mulher. A chamada dura 2 minutos. Após o fim da ligação, Marta pergunta: "Quem era o primeiro cara?" E o Paquito responde: "Alexandre Moraes." "Morri?" prossegue Marta.
Ele gostou da casa, amor? Tá muito mais alto, tá muito mais astral. E o Paquito completa, sim, falou que é bem melhor. E ele adorava o apartamento. Por fim, a Antonova brinca. Ai, falou pra te agradar, que vergonha, eu tava de pijama, né? Ligou pra falar com a mulher de vídeo, mostrar as visitas. E a mulher falando da videochamada de pijama. Eita, rapaz. Aí veio a Folha, já depois. Agora já é hoje, dia 5, madrugada, vocês dormindo, 00:50. Paquito relatou encontro com Dom Pedro III em troca de mensagens com a namorada. A Folha deixa claro de onde vem as informações. Foi vazamento por conta da CPMI do INSS. E agora faz o sentido do porquê Toffoli mandou ficar na mão do Batoré. Os trechos constam em documento obtido pela CPI mista do INSS. Aí, a Folha traz informação nova. Há também outras menções durante a conversa entre os dois, mas não está clara a identidade da pessoa a que o Paquito se refere. Veja só. Olha quem começa a aparecer. O amigo de vocês. O dono do Baster também escreveu em 20 de março que Hugo e Ciro haviam chegado, sem detalhar o local, para falar com Alexandre. Hugo e Ciro. Aí diz a Folha, né? Uma possível menção. Possível, né? Hugo Mota e possivelmente Ciro Nogueira. Mas tem tanto Hugo, pô, tanto Ciro. Às vezes é Hugo da Silva e Ciro... E Ciro de Souza. Sei lá quem é. E Alexandre Guzmão. Não é ninguém não, gente. Aí tá ali, ó. Lê o diálogo abaixo. A Marta diz, ó. Você está com gente aí, Paquito? Ou você está me ignorando de propósito? Eita, mulher ciumenta. Aí o Paquito diz, eu estou sim. Acabou de chegar Hugo e Ciro aqui pra falarem com Alexandre. Não vai demorar não. Mas se você for dormir, eu saio e te chamo. Não precisa não, amor. Quando acabar, se eu tiver acordado, a gente se fala. Ok. Ainda uma troca de mensagem de 3 de abril, que cita a esposa de Dom Pedro III. Aqui é polêmico também, viu? A namorada do Paquito disse que tá valendo o negócio da mulher do ministro. E o ex-banqueiro pede pra não ler essas coisas. Pode ler. Isso não é proibido. Tá bom. Não vou ler mais, amor. Eu só fui ver agora porque eu estou perdida, sem saber o que tá acontecendo. Começar a falar de Ciro, né? De Ciro. Em mensagens, Paquito diz que Ciro Nogueira é um dos grandes amigos de vida e comemora projeto de senador a favor do Master. Aí aqui começa aqueles questionamentos. Será que essa daqui saiu da CPMI do INSS ou da polícia? Quem vazou? Quem vazou pro Globo essa daqui? Mensagens obtidas pelo Globo. Como? Com quem? Com a polícia ou com a CPMI? Juntou a confusão ontem. Mendonça, CPMI, PF. Agora ninguém mais sabe onde tá vindo. É paulada por tudo que é lado. Proteja-se quem puder. Aí mostra ali a linda relação de amizade entre o Paquito e Ciro Nogueira e mostram que o banqueiro celebrou uma emenda do parlamentar a um projeto que favorecia o Master. Em conversas privadas de 2024, Paquito qualifica Nogueira como um dos meus grandes amigos de vida. Procurado, Ciro Nogueira diz que mantém diálogos por mensagens com centenas de pessoas, o que não torna próximo apenas por eventualmente interagir com elas. A emenda citada nas conversas foi apresentada por Ciro Nogueira durante a tramitação da PEC 65, que trata da autonomia orçamentária do Banco Central. A sugestão do Ciro era para aumentar o FGC de 250 mil para 1 milhão. Aí... em um dos textos da mensagem, o Paquito afirma que a proposta seria uma bomba atômica para o setor ao favorecer bancos de médio porte e reduzir o poder das grandes instituições financeiras. Aspas. Ciro soltou um de lei agora que é uma bomba atômica no mercado financeiro. Ajuda os bancos médios e diminui o poder dos grandes. Está todo mundo louco. Nas mensagens, o empresário relata ainda que a repercussão teria sido imediata. KKKK. Todo mundo me ligando, disse, acrescentando em seguida, sentiram um golpe. E aqui eu quero fazer um parênteses de duas coisas. Primeiro, essa medida... aumentar o FGC de 250 mil para 1 milhão, ela não é de todo mal. Se o interesse é realmente fortalecer os bancos pequenos e bancos médios sérios, poxa, é importante, porque os bancos precisam captar. E às vezes é difícil captar dinheiro, né? O cara fala, pô, esse banco pequeno, será que esse banco é confiável? Será que vale a pena eu colocar meu dinheiro aqui? E o FGC é exatamente esse colchão para falar, não, cara, você pode colocar o dinheiro e não se preocupe, não vai dar errado. Se der errado, o FGC vai cobrir.
Então, é uma ferramenta que, se bem utilizada, é uma ferramenta que realmente deveria servir para democratizar o mercado. Trabalhar contra essa concentração bancária que existe no Brasil, que é um monopólio. Existe um oligopólio bancário no Brasil. Só que aí fica o questionamento, né? Será que Ciro Nogueira teve essa ideia para ajudar a democratizar o mercado ou para ajudar o Paquito? Deixa eu dar pausa aqui e procurar que mês que isso aconteceu. Aí tá aqui, ó. Só para mostrar na época uma notícia. Ciro Nogueira propôs levar a cobertura do FGC a 1 milhão. Ideia é rechaçada. 14 de agosto de 2024. Aí a pergunta que fica é: qual eram as intenções por trás disso, né? Vai tentar saber. Mas vamos lá. Aí, rapaz, nada como o tempo. Fala dele. Vorcaro chama Bolsonaro de idiota e reclama de post feito por ex-presidente sobre o Master. A manchete só não é melhor que o conteúdo. Enquanto Lula é ótimo, é maravilhoso. Vocês vão ver, o Paquito falou isso do Lula. Enquanto foi ótimo com Lula, Bolsonaro é idiota. Lula é ótimo e Bolsonaro é idiota. Paquito não gosta de Bolsonaro, mas gosta de Lula. Daniel Vorcaro chama Bolsonaro de idiota e reclama de um post em que Bolsonaro fala de suposta fraude do banco e atribui ao sistema, segundo mensagem de seu celular obtidas pela Folha. O pior de ontem foi o Bolsonaro postando: recebi mais de 1000 mensagens no Instagram, disse o Vorcaro à sua namorada, a influenciadora Marta Graef, em 13 de julho de 2024. Na ocasião, Bolsonaro publicou uma reportagem do jornal O Globo, informando que gerentes da Caixa haviam perdido o emprego após barrarem uma operação considerada arriscada e atípica de 500 milhões de reais. A operação dizia respeito a compras de títulos do Master. Aspas para Bolsonaro. Os senhores não leram errado, impediram de acontecer e foram demitidos. Não é mais questão de todo dia, mas sim a cada hora. Por isso o sistema está agindo com tanto afinco em suas ações. Escreveu Jair, aspas. Idiota, reclamou Vorcaro. E olha agora. Depois, todos os amigos, o próprio Ciro Nogueira ligou. Mas não tinha como tirar. Cara, é um beócio. Alguém falou que era coisa do PT, ele postou. Ciro Nogueira ligou pra Bolsonaro apagar o tweet e não ia tirar não, irmão. Não ia tirar não. Olha pelo que Ciro Nogueira se move nos bastidores. Bolsonaro! Como é que tu faz isso, Bolsonaro? Aí tá ali, ó. Ah, entendi, tu é terra de ninguém, respondeu a Marta. Descrito por Paquito como grande amigo, Ciro Nogueira é de Bolsonaro. Procurado pela Folha, Ciro Nogueira afirmou bem de sua assessoria de imprensa que mantém diálogos por mensagem com centenas de pessoas. E tá ali, ó. Ciro Nogueira queria que Bolsonaro tirasse, Bolsonaro não apagou. Vou pagar essa porcaria não. Tá ali, ó. Gerentes da Caixa perdem cargo após barrarem operação arriscada e atípica de 500 milhões de reais. O Centrão queria que Bolsonaro abafasse, fizesse queima de arquivo de suas denúncias contra o Banco Master e não apagou, não. Agora, enquanto Bolsonaro denunciava essas tramóias, onde é que estava o Lula? Cadê Lula? Cadê? Toda vez, velho, que dão um exposed em Bolsonaro, toda vez que é revelada uma história sobre Bolsonaro, os bastidores em torno de Bolsonaro, Bolsonaro sempre sai de certo e sempre é algum safadinho tentando criar confusão. E agora, Ciro Nogueira, explica aí pra gente por que tinha que apagar? 4 dias depois de parecer sigiloso contra a compra de títulos do Banco Master, considerados muito arriscados, gerentes da estatal foram destituídos dos postos que ocupavam. Era ou não era para ter barrado? Os gerentes da Caixa estavam ou não corretos? Foi por isso, Ciro Nogueira, que tu se moveu? Mas Bolsonaro não se dobrou, não. Não adianta. Bolsonaro não se dobrou, não. Sabia que isso aqui era tramóia. Aí tem mais. Ciro Nogueira. PF encontrou diálogos do Paquito com o senador Ciro Nogueira e apura mensagem com ordem de pagamento.
Ciro Nogueira. A PF encontrou no celular do Paquito diálogos com Ciro Nogueira e ordens do empresário para pagamento a uma pessoa de nome Ciro. Óbvio que não Ciro Nogueira, deve ser o Ciro Gomes, né? Mas Ciro Nogueira não é de jeito nenhum. Jamais isso aqui acontecer. Jamais! Eu boto minha mão... Eu boto minha mão onde? Eu boto minha mão em cima de minha mesa aqui, alcochoada, que é pra não machucar. No fogo é que eu não coloco. Em maio de 2024, Zettel enviou ao Paquito uma lista pedindo autorização a diversos pagamentos a serem feitos. Preciso que me ordene as prioridades. 2. Pagamento para Ciro, escreveu. O banqueiro então autoriza os repasses. Quem é esse Ciro? Não sei. Tô esperando a polícia saber aí, bicho. Quando a polícia souber, eu conto pra vocês. Aí a Daniela Lima fala sobre esses pagamentos hoje de manhã já, 5h30 da manhã. É isso que eu tô falando. Durante a noite saiu 1001 coisas, e cada um trazendo um pedaço. PF tem indícios que Paquito organizava a fila de pagamentos. Aí ela fala da fila de pagamentos, a história já tá falando do Ciro Nogueira. Não sei o que é que tem um com o outro. A PF conseguiu recuperar nos aparelhos do Paquito mensagens na qual ele debate com seu operador financeiro e cunhado, o Zettel, uma espécie de fila de pagamentos às autoridades. Aí que eu achei uma baita sacanagem, porque com amigos eu dou prioridade. Os meus amigos sempre têm prioridade. Eu vou dar prioridade para desconhecido? Por que eu tô falando isso, né? Segundo pessoas próximas à investigação, o Zettel repassava a Paquito a lista de débitos e este dizia quem deveria ser prioridade e quem podia aguardar para receber o dinheiro. Os diálogos ainda indicam que quanto maior a proximidade de Paquito com as autoridades que receberiam os recursos, menos pressa em fazer o desembolso. Isso é muito de casa, pode pagar depois. Os amigos sendo deixados para trás. Segundo a coluna apurou, nomes de congressistas, em especial do Senado, aparecem nas trocas de textos entre o banqueiro e o Zettel. Eu tenho certeza que o senador Ciro Nogueira é um homem íntegro. Jamais faria nada de errado. Papo aí de Senado, rapaz. As conversas se assemelham muito às que já foram tornadas públicas em decisão de ontem do Michel da Mendonça. Ciro Nogueira é amigo de André Esteves. André Esteves não tem nenhum amigo que faz coisa errada. Eu confio no Ciro Nogueira. Quem falar o contrário vai queimar a língua. Pode anotar. Pode anotar e cobrar o André Esteves. Se acontecer uma coisa de errada aí, pode cobrar o André Esteves, que é amigo do Ciro Nogueira. Fabiano Zettel diz ao Paquito, Belinho cobrando, paga? A resposta, claro. Belinho era servidor de carreira do Banco Central. Ocupava um posto de chefia na área de fiscalização bancária, segundo a PF, estado na folha de pagamento do Banco Master. Como quando revelou em janeiro, a PF, Ministério Público Federal, acredito, já tem indícios suficientes para abrir uma apuração separada do caso original, focada agora em suspeita de corrupção e compra de apoio parlamentar no Congresso, em especial no Senado. Ah, meu Deus. Aí, isso daqui tá possivelmente revelado no terço que foi periciado. Apenas 1/3 do salário do Paquito foi periciado. 1/3. Vamos ver os 2/3 restantes. E de 1/3 ainda tá faltando muita coisa, que a gente não sabe. Mas eu tenho certeza que a PF sabe. A PF mandou aquele relatório por faquinha de 200 páginas. Tu viu esse relatório? Eu não. Eu não vi. O que é que tem nos outros? Num terço já é caos. A gente nem sabe. Imagina nos 2/3 que tá faltando. Dória. Aí que eu fiquei assim, né, rapaz? Será que isso aqui também veio lá da CPM do INSS ou já é vazamento da polícia? Porque tal, em mensagem ao Paquito, Dória diz estar preocupado com a situação de banqueiro e sugere uma reação. Essa matéria do Metrópolis está menos completa, mas o Paulo Capelli tem o print. Até a foto do Dória aparece. Eu falei, rapaz, até a foto já aparece. Lá, o símbolozinho da ligação. Eu achei essa melhor porque faz análise de tempo. Mensagens encontradas no celular do Paquito mostram um diálogo em que o Dória afirma estar preocupado com o Paquito. O Dória sugere então que ele reaja a coisas sobre as quais ouviu e que envolveriam seu nome. Na conversa iniciada pelo governador, Dória escreve que gostaria de falar com o banqueiro e demonstra preocupação com a situação dele. Aspas. Estou preocupado com você, Paquito. Tenho escutado coisas que vão precisar de reação sua, sempre com equilíbrio e ponderação, mas jamais com silêncio. Em seguida, o ex-governador sugere encontro presencial. Vamos agendar um café? Porcaro responde perguntando a que exatamente o ex-governador se refere. Dória, então, responde de forma curta. A você, ao Marício, ao banco, reservadamente. Sem entrar em detalhes sobre o teor das informações, Porcaro, né, tinha como sócio
o empresário Maurício Quadrado. O banqueiro volta a conversa dizendo: não tem entendido, velho. Dória, eu não tô entendendo nada, Dória. Qual é de mesmo, irmão? Tu pode me ligar e explicar? O registro da conversa mostra, logo em seguida, uma tentativa de ligação realizada entre os dois. Após a chamada, Paquito retorna ao aplicativo e envia uma nova mensagem indicando que os dois haviam se falado por telefone. O intervalo entre o primeiro contato de Dória e essa última mensagem é de menos de 15 minutos, o que sugere que a explicação mencionada pelo ex-governador ocorreu fora do aplicativo. O que é que Dória estava querendo falar que só falaria por ligação e não escreveria? Rapaz... A reprodução da conversa não traz detalhes sobre quais fatos o episódio teria motivado a preocupação manifestada por Dória, nem faz referência direta a investigações, decisões judiciais ou episódios específicos envolvendo Paquito, seu sócio ou o banco. As mensagens fazem parte de um conjunto mais amplo de registros recuperados do celular do banqueiro, que vêm sendo analisados por autoridades e também passaram a circular entre parlamentares que acompanham o desdobramento do caso envolvendo o Master. Aí fiquei naquela, né? Falei, pô, mas autoridades, aí passaram a circular entre parlamentares. Eu não entendi. É da PF, já chegou no CPMI, ou só os parlamentares tiveram acesso? Não sei, mas é vazamento pra tudo que é lado. Aí mais uma, né? Aí já apareceu agora uma planilha, rapaz, que tava lá no celular do Paquito, eu acho. Que aponta Dom Pedro III, esposa e Toffoli em mesa do Banco Master. Uma planilha que integra investigação da PF, indica que ministros da corte sentaram na mesa denominada 2 Banco Master em um jantar de gala promovido durante o Lead Brasil Conference em Nova York. O evento ocorreu em novembro de 22 no restaurante Fazano, New York, na região da Quinta Avenida, e teve patrocínio, né, do dono do Banco Master. Os nomes Dom Pedro III, Toffoli, Viviane Barsi aparecem na planilha de organização das mesas do jantar. Na mesma mesa estava Nelson Tanuri, apontado pela PF como sócio oculto do Banco Master. Maravilhoso. Outra mesa, patrocinada pela instituição financeira, identificada como Banco Master, reuniu o Temer, sua esposa, Henrique Meirelles, o Dória, o ex-ministro do Supremo Carlos Aires Brito e o próprio Paquito. Como que essa informação chegou na imprensa? Parece que estão aproveitando aí que tá vazando tudo, aí bota aí no pacote. E é do Lula. Agora tem do Lula também. E Bolsonaro é idiota? Porcaro sugere mensagens que encontro com Lula e ministros foi ótimo. Imagina, viu? Tu se encontrar com Lula e falar, rapaz, foi bom, viu? Eita, encontro bom. Ótimo. Bom não, ótimo. Ótimo é melhor que bom, né? O Lula teve acesso às mensagens entre o Paquito e sua namoradinha, Marta Graef, no dia 4 de dezembro de 24. Pela manhã, escreve pro namorado desejando boa sorte, que ele consiga alcançar o objetivo dele. Pouco antes das 2 da tarde, Paquito responde que acabou agora o encontro, foi ótimo, muito forte. Ele chamou o presidente do Banco Central, que vai entrar, 3 ministros. Que viagem, viu, velho? Vamos acelerar. Ainda tem as confusão, né? E as repercussões até lá em cima, no andar de cima. E algumas análises que a imprensa fez. Aqui era meio-dia. Só a confusão aí, né? Os gangsters da vida. E aí começam as críticas por parte da imprensa. Aí vem a Adriana Fernandes. Turma do Paquito agia como máfia. O que ela quer falar com isso, né? É tudo coisa de gangster. Vorcar e sua turma construíram um cenário de brutalidade de longo alcance. A sua organização criminosa atuava em 4 núcleos detalhadamente descritos na decisão do Mendonça, que levou à ação da PF. Primeiro núcleo, financeiro. Responsável pela estruturação das fraudes com o sistema financeiro. 2. Corrupção institucional voltada à cooptação de serviços públicos do Banco Central. 3. Ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro com utilização de empresas laranjas. 4. Intimidação e obstrução de justiça responsável pelo monitoramento ilegal de adversários, jornalistas e autoridades. O 4º núcleo é um ingrediente novo trazido na operação e que torna o escândalo do Banco Master ainda mais assustador. Um 5º núcleo, não descrito, poderia ser incluído na lista. É o núcleo das festinhas. As festinhas do Paquito. Com a operação, as suspeitas de que o Toffoli atrapalhou as investigações aumentam. Paquito não deveria ter sido solto na primeira prisão em novembro do ano passado. Toffoli não só deve explicações, como o Supremo precisa provar a quebra de sigilo da Maridit, empresa da família do ministro. A extensão dos núcleos de investigação revela que novas fases das operações vão acontecer em breve. Aí vem a Bristo. Novo capítulo do caso tem autoridades com foro e chance de delação de Paquito.
E aqui nem tinha ainda falado dessas mensagens vazadas. Pessoas com acesso ao caso, que está sob sigilo, atestam que a apuração chegou a mais de uma autoridade com foro. Diante da amplitude das descobertas, investigadores não descartam que suspeitos tentem fechar acordos de delação premiada. A informação de que a apuração chegou a autoridades com foro leva a algumas conclusões. A primeira é que o inquérito ficará sob a condução do Supremo, provavelmente até o caso ser encerrado. A segunda é que as investigações devem levar a temperatura em Brasília até as eleições de outubro, com probabilidade de uso político, né, do caso nas campanhas. Imagina, né, como é que não vai ser uso político. Lula falando que a culpa é de Bolsonaro. Pessoas com acesso ao caso apostam que novas prisões serão determinadas. A possibilidade de exploração política do escândalo não deve interferir nas medidas a serem adotadas, ou seja, se uma prisão for considerada importante para o bom andamento do caso, ela deverá ser determinada ainda que as campanhas já estejam nas ruas. Imagina a quantidade de gente que hoje não está comprando celular novo, escondendo celular velho, sem apagar as mensagens, né? Vá que precisa dessas mensagens para alguma coisa. Aff, Maria. Mendonça conseguirá mapear o tamanho do apoio interno com o qual pode contar para dar os próximos passos na próxima semana. Isso vai ser importante. A segunda turma vai julgar se mantém ou não, né, as medidas do Mendoncinha. E a segunda turma, a Brígido diz que o Mendonça, a priori, tem 3 votos. O dele, o do Cássio e o do Fux. Aí os outros 2, um é o Toffoli e outro é o Gilmar. E aí? O Gilmar e o Toffoli vão votar com o Mendonça? Ou vão votar contra e ver se puxa aí o Cássio e o Fux? Tá ficando bom esse caso, hein? Eita, rapaz. Aí eu nem vou dar play. Vou mandar esse vídeo, tu escuta lá no Telegram. Link tá na descrição. Dias Toffoli votar no caso do Master leva o Supremo ao constrangimento. O caso do Master tem feito isso com o Supremo. Vorcaro não pode delatar, pois é considerado pela PF chefe de organização criminosa e a lei não permite. Esse caso está longe de terminar. E esse é um ponto. Semana que vem, invariavelmente, as lupas e holofotes voltarão para o Supremo, porque, para todo mundo, o Toffoli não deveria poder participar mais desse caso por conta da Maridite. Como é que ele vai votar? Assim, não é se ele vai votar a favor ou contra, mas como? Assim, como pode? Como é que ele vai se declarar suspeito? Então tá todo mundo de olho no Supremo. Conseguiram se colocar numa crise nunca antes vista na história deste país. Essa matéria é boa. A máfia que tinha um banco, o Master, sumiu com o dinheiro e comprava a República. O Master era a fachada de uma máfia comandada pelo Paquito. Qualquer autoridade da República que crie empecilhos para a investigação do Master é conivente com... Olha isso aqui. Qualquer autoridade da República, qualquer uma, até aquela que você está pensando, que cria empecilhos para a investigação é conivente com a máfia. No pior dos casos, é também beneficiário da organização criminosa, empregado dos mafiosos ou cúmplice. Imagine a turminha que está próxima do Master, que tu sabe de nome e sobrenome. Mas que eu nem ouso falar o nome. Segundo acaba de se saber pela PF, Paquito tinha capangas para espionar e ameaçar concorrentes jornalistas, mandou pagar propina aos 2 chefes de supervisão bancária do Banco Central. Olha o Banco Central Independente, ó. Toma aí, vai lá, vai. Foram flagrados além desses motivos porque pareciam ricos demais para o salário, segundo apurações do BC. Descobriu-se também como o Master sumiu com mais de 2,24 bilhões, outra vez pela REAG, grande ninho dos fundos bandidos. Essas são as últimas. Já sabemos demais. Mas nada se sabe ainda de concreto sobre mãos e braços políticos do Paquito, sobre os motivos de sua amizade com o Centrão, em particular com o PP, do Dr. Luizinho, do Cláudio Cajado e do senador Ciro Nogueira. Grande Ciro Nogueira, amigo do André Esteves. E pelo Ibanez, né? E o Ciro... Eu adoro o Ciro Nogueira, velho. É um nome bonito, eu falo Ciro Nogueira. Nossa, bicho. Ciro Nogueira. Grande Ciro Nogueira. Ciro Nogueira. Nada, nenhuma relação. Ciro Nogueira é um cara técnico, 100% técnico. Ciro Nogueira. O Master era uma ficção. Seus ativos eram superestimados e líquidos. Não variam
não virariam dinheiro logo e sem custo, ou mera ficção fraudulenta como os créditos que vendeu o BRB. Os ativos de fantasia pacificavam a saúde do banco e, pois, permitiam que pegasse dinheiro emprestado, como CDBs, então escorria para empresas de fachada, laranjas, fundos de propriedade secreta, parentes de paquete, sabe-se lá quais beneficiários, né? Quem será mais que recebia esse dinheiro? O esquema contava com apoio no Congresso, né? No mínimo, alugava lobistas de nível ministerial e escritórios supremos de advocacia. Não sei o que isso significa. Tinha sociedades ou negócios com gente poderosa, Dias Toffoli, Nelson Tanuri, e subornava altos burocratas do Banco Central segundo as investigações. No grupo de WhatsApp, a turma, Paquito coordenava capangas, espiões, subornos, intimidações. De resto, tinha uma zona de confraternização de poderosos em uma casa em Trancoso, na Bahia. Os presidentes da Câmara, Hugo Mota e Batoré, barram uma CPI sobre o caso ou criam dificuldades para a CPI do crime organizado, que tenta ser uma alternativa à CPI do Master. Qualquer leitor de jornal sabe disso, que a máfia alugava ou comprava apoios de variada espécie e poder e agora que corrompia a gente do BC. O acordão ainda tenta abafar o caso, apesar de investigação da PF, ora liberadas pelo Mendonça e do Banco Central. O país sem ação é refém da máfia, por interpostas pessoas na cúpula da República. Aí vem o William Vac. É sério o desentendimento entre PF, Supremo e PGR. E aí o Vac fala uma coisa legal. Eu acho que é o Vac. Que é quando o... É aqui mesmo. Por que o clima na PF melhorou? Essa informação é nova. Bastidor. Mendonça decretou prisão do Paquito e um imprevisível aprofundamento da crise do Supremo, que ameaça envolver também a PGR. A PF está solta sobre outro tipo de incentivo por parte do Supremo. Olha o que ele diz agora. Ó. Delegados da PF teriam dito ao Mendonça que a corporação estava desanimada com a relatoria do Toffoli. Pô, estão chateados. E aí, a PF temia que o Toffoli engavetasse. E aí a imprensa se animou. A PF se animou depois do quê? De uma determinação do André Mendonça, que bloqueou o compartilhamento de informações dos investigadores com o Andrei, por conta de sua excessiva proximidade com Lula. A PF se empolgou depois que o Mendonça tirou o homem do Lula da jogada e falou: investiga aí. Sem o homem do Lula saber. Ih, rapaz. Acho que vai dar ruim ver essa investigação do Master. Mendonça surpreendeu, viu, Mendonça? Mas não pare. Tô de olho. Eu e o Brasil. Mas ao atender o pedido da Polícia Federal e prender o Paquito, Mendonça deu uma bronca pública na PGR, que não viu razões para conceder imediatamente o que a PF pedia. A questão extrapola muito as tecnicalidades jurídicas. Aguarda-se com a respiração em suspenso o que a PF eventualmente trará sobre Dom Pedro III. Alguns integrantes do Supremo consideram injustificável o milionário contrato do escritório de sua mulher com o Banco Master. Me pergunto quem seria, né, esses membros do Supremo chateados com Dom Pedro. A atmosfera em torno dessas instâncias, PF, Supremo e PGR, está de tal forma envenenada a ponto de integrantes delas julgarem que se corre o risco de ver relações pessoais, tanto de simpatia como de antipatia, prevalecerem sobre o comportamento institucional. De um lado existe, por exemplo, grande proximidade pessoal de Dom Pedro III, Gilmar e Gonê, que, pelo arranjo institucional, vai ser o personagem central caso a PF bata as portas do Supremo em relação a Dom Pedro III. Isso me chamou a atenção. O William Vac, ele não colocou o Toffoli nesse pacote. E parece que o Toffoli estaria chateado com a galera aí, né? Tô na dúvida se essa turma tá... Eu espero que não esteja unida. Eu quero que eles briguem todos entre si. Que eles tenham medo da própria sombra. Desconfiem, sabe, até, sei lá, do próprio peido. De outro lado, cresce a animosidade pessoal entre integrantes de alas dentro do Supremo, né? Onde hoje parece possível a formação de maioria para acabar com o interminável inquérito das fake news. Em compensação, advogados experientes acham que a recente decisão de Gilmar de suspender a cabo de sigilo ligado a Toffoli abre uma brecha importante na relatoria de Mendonça, pois, pelo princípio da prevenção, novos pedidos semelhantes seriam tratados por Gilmar. O que se poderia enxergar como um delicado jogo de peças na trama política está assumindo os contornos de uma escancarada batalha política em público. No evento jurídico que Mendonça participou lá em Frankfurt, o tema era os limites das relações entre judiciário e legislativo.
Mendonça diz frases aparentemente inócuas que ganharam outra dimensão em função dos fatos. Para ter legitimidade e reconhecimento, o Supremo precisa se aproximar da sociedade. Precisa admitir que uma não decisão do Legislativo sobre algum assunto não é missão, é uma decisão. E que não se pode, no Supremo, decidir algo de um jeito depois de outro. Né? Aí, quando você vê essas decisões, você, do Mendonça de ontem, né? Você fica, meu Deus. E depois ele diz que Mendonça citou lá uma parábola do Cordeiro do Leão, Apocalipse 5, de 5 a 6. Uma que surge em rodas particulares. É sobre a dualidade da natureza de Cristo, que representa a um só tempo conquista e sacrifício. Aí, sobre essa questão do Gilmar, tudo mais, Mendonça, Toffoli, o senador recorre a Fachin para reverter a decisão que anulou o quebra-sigilo do Toffoli, da empresa ligada a Toffoli. E o Alessandro Vieira, além disso, ele pede para Fachin que apenas o Mendonça possa decidir pedidos relacionados ao Master. Para que lado vai? Não faço ideia. E aí o Alessandro Vieira, ele tá convicto que tem que derrubar o sigilo, tem que quebrar o sigilo. Os irmãos Toffoli não precisam ir na CPI, porque aí ele vai lá, ele fala o que eles quiserem na CPI. Já os sigilos, a quebra dos sigilos forneceriam provas concretas de possíveis ilicitudes relacionadas ao Banco Master. Tá ali, né? Por que ele quer priorizar os sigilos do irmão do Toffoli, da Marighide? Aí o Estadão hoje já correu, já fez o editorial do dia reclamando, e aí fala que o Brasil agora está dividido entre mocinhos e bandidos. É basicamente isso. Uma máfia no coração do poder. Vamos correr. Acho que vai dar para fazer meia hora e meia. Isso é brincadeira, ainda tem mais muita coisa. Se a magnitude desses crimes de colarinho branco já não fosse por si só estarrecedora, a investigação da PF, que ensejou prisão do controlador do banco, o Paquito, deu ao país um vislumbre, e só um vislumbre, de uma mecânica mafiosa de proporções imensas. Mensagens extraídas de celulares apreendidos mostram a discussão de planos para vigiar adversários, intimidar críticos e até espancar jornalistas. Há indícios de invasão de sistemas da própria PF e outros órgãos da Justiça para obter informações sobre investigações em curso. Dirigentes do Banco Central do Brasil teriam recebido propina para facilitar operações e neutralizar a fiscalização. Mas muito mais perturbadoras do que a delinquência do banqueiro corrupto e seus comparsas são as relações que Paquito construiu em Brasília. Paquito não era um aventureiro isolado. Transitava com desenvoltura entre ministros de Estado, dirigentes partidários, parlamentares e juízes das altas cortes. E isso ajuda a explicar por que se sentia tão à vontade para maquinar crimes em grupos de WhatsApp. Suas relações promíscuas chegam ao coração do sistema de justiça. Toffoli, que chegou a fazer negócios com as redes do Paquito, assumiu em circunstâncias estranhíssimas a relatoria do caso e empurrou o trabalho da PF por meses. A mulher de Dom Pedro III celebrou um contrato multimilionário e mal explicado com o Master. Nenhuma dessas circunstâncias por si prova crime, mas compõe um quadro suficientemente delicado para exigir o mínimo de transparência institucional. O que se viu foi o contrário, uma corte na defensiva e até agressiva, quando investigações se aproximaram de seus membros. Decisões monocráticas intimidaram críticos, bloquearam diligências e interromperam iniciativas de apuração parlamentar. O Tribunal Supremo se mostra muito mais ocupado em proteger os segredos de seus ministros do que em dissipar dúvidas legítimas. A atuação da PGR só intensifica a perplexidade. A relutância de Gonê em pedir pressão do Paquito mereceu críticas abertas do novo relator, o Mendonça. A demora reforçou a impressão de instituição que, diante de suspeitas envolvendo figuras poderosas, prefere a inércia ao confronto. Esta combinação tóxica, relações plurais e inclusivas entre autoridades políticas e administrativas, blindagem corporativista no judiciário e complacência do Ministério Público, ajuda a explicar o silêncio constrangido que paira sobre o caso em Brasília. O esquema não envolve apenas um partido ou um governo. Ele atravessa os três poderes e diferentes campos ideológicos. Vai da centro-direita à esquerda, né? Porque a centro-direita é o Cid Nogueira, é o Kassab, é o Baleia Rossi, é o Republicanos. Eles fazem questão de falar que eles são centro-direita, né? Que nós, os extremistas de direita, os bolsonaristas, quando o Bolsonaro aparece, é fazendo o quê? É espancando o Banco Master. Defendendo a decisão da Caixa de não comprar os títulos podres. Obrigado, viu, Jair? E um obrigado também ao Carlos Bolsonaro, que sempre foi a pessoa responsável por gerenciar
né, as contas do Jair, as redes sociais do Jair é o Carlos. Então essa parceria de pai e filho, mais uma vez, inocentou a direita brasileira. Mais uma vez. É incrível, é incrível, incrível. O tempo, Jair, absolveu, como sempre. Quando o escândalo compromete apenas um grupo político, adversários tratam de expô-lo. Quando compromete muitos, o impulso dominante é abafá-lo. A intimidação jornalistas é sintomática. É a imprensa que vem insistindo em colocar na sala o bode que os poderosos gostariam de esconder. A prisão do Paquito pode representar o início de uma investigação que finalmente ilumine essas conexões e puna os cúmplices de fraudes multibilionárias. Ou pode ser apenas mais um episódio a se diluir no ciclo habitual de crises nacionais. O que se desenha é uma nova disputa. Não está entre aquele grupo partidário, nem entre tal ou qual poder ou instituição, mas entre a banda podre de Brasília, distribuída por todos os poderes, partidos e instituições, e a banda republicana. É mocinho versus vilão. O desfecho do caso, Master revelará ao Brasil qual delas realmente predomina no coração do poder. Eu espero que os bandidos não vençam. A Globo botou lá só um papinho lá. O Paquito deve ficar preso até ser julgado. Mantinha a central de espionagem e suborno. Né? Pois é. Aí vem a Vera Magalhães. Que é boa. Revelações tornam mais custosa a blindagem a Toffoli. Até quando Batoré vai conseguir segurar o pepino junto com o coleguinha de Toffoli no Supremo? As novas e perturbadoras revelações a respeito do Paquito e o Master, que agora se configura mais claramente como uma organização criminosa disfarçada de instituição financeira, tornam mais difícil e bem mais custosa a blindagem a Toffoli. Com a mudança de mãos da relatoria por Mendoncinha, os sigilos que cercavam o caso vão pouco a pouco caindo. Mas a camada extra de proteção, quando se trata da Maridite ou de familiares do ministro e dele próprio, ainda continua, como se viu na semana passada com a rápida revogação de decisões da CPI do crime organizado que atingiu esses alvos, primeiro por Mendonça e depois de forma cabal por Gilmar Mendes. Essa complacência se estende ao PGR, Paulo Gonet, desde o início da novela. No capítulo desta quinta, o Ministério Público sai muito mal na fotografia, diante da alegação de falta de tempo e urgência para se manifestar sobre fatos gravíssimos levantados pela PF. A inação da PGR sob Gonet no caso Master contrasta vivamente com a diligência demonstrada em casos como o de Marielle e da trama golpista. Era isso aqui que eu estava procurando lá atrás. Eu achei que ia estar na matéria do Caio Junqueira. Todo mundo tá vendo. Paulo Gonet, na hora de ir pra cima de Bolsonaro, né? E da turminha do 8 de janeiro, ele é o The Flash. Aí agora, né? É Gonet, né? Mendonça, tô sem tempo. Mas na trama golpista, rapaz, é Caxias. Diante de tamanhas abrangência e gravidade, resta evidente que um braço da história está sendo mantido a todo custo longe dos olhos da opinião pública. Até quando o Supremo vai topar o desgaste institucional para preservar um de seus integrantes? É a grande pergunta que permanece depois da análise dos fatos desta quarta-feira. Aí o companheiro Gilmar Mendes vai levar ao plenário aí a decisão que barrou a cabeça de Toffoli. E aí? Essa é boa. Porque bota na conta de todo mundo. Quem vai assinar? Vai ficar feio até pro Mendonça, né? E aí? Vão manter essa blindagem? Nos bastidores do Supremo, um ala de ministros vê a decisão de decano com críticas e entende ter havido violação ao princípio do juiz natural. É como se a empresa peticionar no âmbito desse processo específico tivesse burlado o sistema de sorteio e escolhido o magistrado que analisaria o seu requerimento. Aí começaram, quase chegando aqui aos finalmente, as ponderações, fofoquinhas sobre delações em torno do caso. A Mônica Bergamo acho que foi logo a primeira a falar. Não era nem 10 da manhã. Delação premiada de Vorcaro volta à mesa com possibilidade de prisão prolongada. Eu acho que o Paquito não sai mais da cadeia tão cedo, viu? A não ser que cante mais bonito que o Roberto Carlos. Bem que o Roberto Carlos nem canta tão bonito assim, né? Não sei se é igual, mas acho que é meio cansado. A possibilidade do Paquito fazer delação voltou a ser uma possibilidade nos meios jurídicos de Brasília.
Advogados ligados à causa e setores do judiciário acreditam que ele não vai suportar uma prisão prolongada, como a que se avizinha. Ao Lauro Jardim, quase como vingança, né? Nova prisão de Paquito inflama expectativa de uma delação premiada. Em meados de janeiro, quando a situação ainda era mais tranquila para o Paquito, pois a relatoria era do Toffoli, a defesa dele debateu uma oferta de delação premiada. Foi considerada a possibilidade e até discutido chamar novos advogados para se reunir ao time atual. Se Vorcaro falar o que sabe, o que viu e der os detalhes dos negócios de que participou, minha república vem abaixo. Glória a Deus. Todo brasileiro de bem está torcendo para isso acontecer. A matéria da Malu Gaspar é boa. Aquele momento de cutucar algumas pessoas. Com nova prisão, Vorcaro não terá alternativa senão partir para delação. Se ainda havia qualquer dúvida sobre o risco do Paquito e seu celular bomba, o que eles representam para o establishment político brasileiro, né? Essa dúvida foi sepultada ontem. Aí fala do que aconteceu. Todos esses detalhes descritos na decisão do Mendonça e na representação ainda sigilosa da PF jogam luz sobre uma parte da engrenagem do Paquito. Contudo, por mais brutal que seja o quadro já conhecido, ainda há uma ampla zona de sombra por iluminar. Nessa penumbra estão os reais objetivos do contrato de 130 milhões da mulher de Dom Pedro III, ou o que os 35 milhões pagos por uma fatia do resort do Toffoli de fato remuneravam, a verdadeira natureza dos serviços do Guido Mantega, do Lewandowski e de Lula, e os mecanismos pelos quais seu banco obteve acesso a quase 2 bilhões dos fundos de pensão estaduais e municipais, atropelando as regras mais básicas da gestão de risco. Falta saber ainda quantas e quais autoridades viajaram pelo Brasil e pelo mundo em seus aviões, beberam de seus uísques caros, desfrutaram os préstimos de garotas de programas internacionais e receberam dinheiro disfarçado de consultoria jurídica ou patrocínio para eventos. E não menos importante, olha isso aqui. Por que tanta gente se fez de cega, surda e muda no mercado financeiro, nos burocratas da CVM, aos operadores da Faria Lima que empurraram os títulos do Master a clientes incautos como se fossem ótimos negócios? A Malu Gaspar coloca o dedo na ferida. Temos que investigar a venda dos CDBs. Pessoal, não é que o Banco Master me deu só 1 milhão de CDB, 10 milhões, 10 bilhões. Foram mais de 50 bilhões. Foi em torno de 50 bilhões. Então foi 52, foi 56, foi 48. Foi cerca de 50 bilhões. As pessoas do mercado financeiro que venderam, ganharam para vender. Isso se paga comissão. Ou seja, tu pega o dinheiro para pagar 140% do CDI e tu ainda dá uma comissão para quem vendeu. O Itaú nunca vendeu. Porque falava que tinha que fazer, né, um compliance mínimo e falava que esses títulos aqui não são bacanas. Aí agora... Olha um negocinho aqui, ó. Se liga nisso aqui. Mês de janeiro... Frentes, escândalo Master. Você vai entender. Caso mais críticas. Aqui, ó. Vamos lá. A Malu Gaspar quer investigar. O setor financeiro defende Banco Central, né? O setor financeiro, todo mundo ali tentando passar um pano doido. Aí, você vê isso daqui, né? Independência do Banco Central é pilar para o desenvolvimento econômico. O Constantino, uma defesa maluca do Banco Central, que está envolvido até o talo com o Master, né? Beleza. Aí vai rolando. Aí foram 1.001 tretas. Mas olha como é que as coisas vão começando a ficar estranhas, né? Ó, nunca distribuímos um CDB do Master, porque não passou nos critérios técnicos. É o que a Malu Gaspar tá falando. Pera aí, pô. Essa turma tá se fazendo de cega, surda e muda. Será que a turma do mercado financeiro não sabia do que estava acontecendo? Gente, não é que os CDBs do Master foram pouco dinheiro e não é como se milhares de pessoas diferentes... Só um grupo é responsável basicamente metade.
E o grupo que vem depois, só um grupo, vendeu 26 bilhões. Só um grupo. O que vem em segundo vendeu 6. Será que o Paquito não pegou nenhuma hora o telefone pra ligar? Ô, velho, obrigado aí por me ajudar a vender 26 bi. Porque o segundo colocado só vendeu 6. Um dos grupos envolvidos, que é o grupo que vendeu os 26 bi, é a XP. XP, BTG e Nubank são alvos de ação judicial no caso do Master, né? Que é a questão do FGC, tudo mais, o pessoal reclamando. Mais notícias. Aí tá aqui, ó. A XP vendeu 26. O BTG vem na sequência com 6,7 e o Nubank com 2,9. Aí, bicho, tu vai olhando aqui, né? Vai descendo. Ó, ação de corretoras omitiram o risco de CDBs. Quem é que aparece pra defender a Faria Lima? A Malu Gaspar tá mandando investigar. E Constantino querendo blindar. Não é pra investigar, não. A Corporação Indústria Marcial. O Pão de Açúcar tem culpa em vender produtos com altos níveis de gordura e açúcar? Ele é responsável pela sua saúde ou a escolha é sua? Rapaz, velho, o que tem de gente, como a Malu Gaspar diz, né? Clientes incautos. Mercado financeiro não é coisa simples. As pessoas comuns, quando querem fazer uma dieta, Constantino, elas procuram nutricionistas. São pessoas que estudaram. Pessoas comuns, quando querem investir, elas procuram, né? O CFA, CFPs, né? Certified Financial Planner. Então, não dá pra comparar a mesma coisa. E o Constantino entrou assim pra dar uma blindada maluca, sabe? Maluca. Parece que o Constantino está com medo das investigações. Olha só, né? Faria Lima foi fiadora de responsabilidade. Estranho, pois Paquito se apresentou a Lula, que é um terço do Disseu, né? Atacar o mercado, em vez de apontar para os corruptos, muitos do PT, é uma tática manjada. E pasmem, o texto do Disseu, mas por ter sido na Austrália. Constantino, eu tô com a Malu Gaspar. Eu quero que investigue todo mundo. Eu não tenho rabo preso, não. Mas parece que você tem, viu? Vocês estão entendendo, gente, que essa parada da direita já passou de um ponto que não é mais só uma tretinha qualquer. Tá nas páginas policiais. E eu tô dormindo tranquilíssimo. Eu tô dormindo igual neném. Eita, rapaz, não tô com medo de nada. Dormindo igual neném. Minha irmã não é banqueira, meu pai não é banqueiro, minha mãe não é banqueira, tem nenhum banqueiro na minha família. Agora, Constantino tava numa defesa maluca, injustificada. Eu quero que investigue. Eu tô com a Malu Gaspar. Vá até o fim, Mendonça. Sem liberar ninguém. Sem liberar ninguém. Será? Rapaz. Não tem como não dar essa, né, velho? O cara enche o saco. A gente mostra aqui, né, os pormenores. Aí você começa a entender alguns movimentos. Aí você começa a entender por que o cara tá tão incomodado quando você coloca o dedo na ferida do Banco Central. Quando você começa a criticar o liberalismo, a Faria Lima. Você vê que não é só uma questão ideológica. E depois, eu que sou pago, viu? Depois eu que sou o duguinista, eu sou o caçabista. Não, eu só não tenho envolvimento nenhum com o Banco Master. Não tô falando que você tem, eu tô falando que eu não tenho. Durmo tranquilo. Que a polícia vá até o fim. Sem liberar ninguém. Tantas pontas soltas só comprovam que aquilo que veio à tona até agora é apenas um aperitivo do que ainda há a desvendar. A boa notícia, ou a má, a depender dos interesses do freguês, é que os mafiosos só se mantêm calados enquanto estiverem protegidos. Quando vestiu o uniforme de interno do sistema penitenciário paulista ontem, Paquito certamente compreendeu que os escudos usados no passado haviam se tornado definitivamente inúteis. Desta vez, não há juízes, senadores, deputados ou ministros a quem ele possa recorrer. Se quiser voltar para casa, ou ao menos aliviar sua situação, ele terá de negociar o único ativo que lhe resta, seus segredos. Sua única alternativa é romper a própria lei do silêncio e jogar a omertá no lixo. As lições da história mostram, porém, que precisará agir rápido, antes que outros corram na frente e entreguem seu esquema aos pedaços. É assim que as máfias acabam e com o Paquito não será diferente. E sobre correr e acelerar, a Daniela Lima também traz outro pedaço dessa história. Nova prisão do Paquito seria irrevogável e inaugura a corrida por delação. Pela lei, chefes de grupos criminosos não podem colaborar com a justiça, mas especialistas dizem que hoje este seria o último artifício à mão do banqueiro, que poderia recorrer à estratégia de entregar suas relações com autoridades.
O problema é que Paquito não é o único implicado. Daí a ideia de que nomes que estavam subordinados a ele poderiam propor um acordo de delação, acelerando o trabalho da PF de decodificação do material já encontrado em aparelhos do banqueiro. A dúvida em Brasília hoje é quem será o primeiro a procurar as autoridades com a proposta de uma colaboração premiada para minorar eventuais penas. Eu acho que a gente chega ao fim com essa. Após a prisão de Paquito, a oposição retoma pressão sobre Alcolumbre por CPMI. Por quê? Porque lá atrás o Supremo, que foi na época do circo, né? A CPI do circo lá, falou, rapaz, se tiver número e tudo mais, tem que botar pra andar. Tem que botar pra andar. Não pode sentar em cima, não. Tem que botar pra andar. E a galera tá pressionando o Batoré para chamar uma sessão do Congresso. E o Batoré não quer de jeito nenhum. A avaliação é que Batoré não vai conseguir segurar por muito tempo a decisão de não instalar o colegiado. Parlamentares do PL do Novo vão cobrar o cumprimento do regimento do Senado, que diz que a instalação da CPMI deve ser na primeira sessão do Congresso Nacional. Batoré, no entanto, segue reticente e não está disposto a convocar a sessão. Com isso, ele também abriria a brecha para garantir a prorrogação da CPMI do INSS, o que também não pretende fazer. Em 7 minutos eu falo do Banco Central. Vamos falar do Banco Central, porque senão isso aqui vai ficar para amanhã. E eu tenho para mim que o dia de hoje vai ser cheio. Vamos acelerar. Ontem, quem também rodou foram ex-diretores do Banco Central. A Mônica Bergamo fala no singular, mas são 2. Vorcaro tinha grupo de WhatsApp com servidores do Banco Central, pagava propina e viagem à Disney, diz a Polícia Federal. Aí tá ali, o dono do Master mantinha um grupo em aplicativo de mensagens com o ex-diretor de fiscalização do BC, Paulo Sérgio Neves de Souza, e o ex-chefe de departamento, Belini Santana. Segundo a decisão, é porque eu falei não sei, a Mônica Bergamo tá aí todo errado, né? Porque um é chefe de departamento, não é diretor, é tecnicalidades, mas manda muito. Segundo a decisão de Mendoncinha, ambos atuavam como consultores privados de Vorcaro para assuntos relacionados ao Banco Central e recebiam propina por isso. Entre os pagamentos, a decisão menciona uma viagem à Disney feita por Souza, cujo guia foi pago pelo dono do Master. O documento cita também a simulação de consultoria com a empresa Varagem Consultoria Empresarial para justificar pagamentos para Santana. De acordo com a decisão, há diversas comunicações entre Paquito e Souza, nas quais o banqueiro solicitava orientações estratégicas sobre a condução de reuniões institucionais, a elaboração de documentos e a abordagem de temas sensíveis perante autoridades regulatórias. Nessas conversas, o ex-diretor chegava a dar sugestões a Vorcaro sobre como deve se comportar em reuniões com o presidente do BC. Na época, o presidente então ainda era o Roberto Campos Neto. O mesmo acontecia com Belini Santana. Assim, segundo a decisão de Mendonça, os dois articulavam dentro do BC os interesses do Banco Master. O ministro determinou que os dois servidores devem usar a tornozeleira eletrônica. Isso acontecia a partir da influência na análise de processos administrativos, fornecimento de informações sobre procedimentos em curso e a indicação de estratégias para contornar dificuldades regulatórias enfrentadas pelo Master. Em algumas situações, aponta o documento, Vorcaro recebia alertas prévios sobre movimentações financeiras que o BC tinha identificado em seus sistemas de monitoramento, o que permitia adotar medidas para mitigar os questionamentos futuros. Indício de envolvimento de servidores no caso do Master gera clima de abatimento no Banco Central. Tá ali, né? Segundo relatos feitos à Folha sobre anonimato, tem um temor que esse episódio contamine negativamente a opinião pública sobre a atuação dos técnicos do Banco Central. Há preocupação com as consequências sobre a credibilidade da instituição. Tradução: eles estão com medo que o povo desperte dessa hipnose maluca de que o Banco Central é técnico, de que a Selic a 15% é justa, que faz sentido, que não existe ingerência no Banco Central, que não, assim, ele é um Banco Central independente do governo, porque está 100% dependente da Faria Lima. Vocês acham que só tem um grupo de WhatsApp com gente do Banco Central e é só o grupo do Paquito? Você acha que outros banqueiros pelo Brasil não mantêm contato direto? Gente, a turma sai do Banco Central antes de completar os 6 meses de quarentena, eles já estão discutindo para onde vão trabalhar. Termina a quarentena, o cara já está com emprego. Olha o Roberto Campos Neto. Pelo amor de Deus. O Banco Central é fácil de entender.
Nenhum cara que tá no topo do Banco Central vai sair do Banco Central quando acabar o mandato dele para trabalhar, sei lá, de como pedreiro, como eletricista, como advogado. O cara sai do Banco Central para voltar pro mercado financeiro. Tu acha que se ele, frente ao Banco Central, tomar medidas que desagradem o mercado financeiro, ele vai achar emprego? Depois que acabar o mandato dele, se ele desagradou a Faria Lima, tu acha que ele vai achar emprego onde? Nem em caixa de supermercado. Vai virar pessoa não grata. As pessoas mais poderosas do Brasil vão tratar a pessoa como inimiga. Independência do Banco Central é uma lorota. O Banco Central brasileiro, ele já nasceu sequestrado. O Brasil não tinha Banco Central antes de 64. Vem nas reformas dos golpistas do IPES. Da cabeça lá maligna da turma do Jorge Melo Flores, Otávio Bulhões, Mário Simonsen, não o Roberto Simonsen, Mário Simonsen, o Roberto Campos Avô. Toda aquela turma. Pega os dossiês de janeiro de 2025, tá com uma playlist no canal, Auraci 1. Assista, entenda quem foi que criou essas instituições. Antes disso, você tinha basicamente só a SUMOC. E também não tinha gente bonita na frente, não. Até o primo do Alckmin já esteve na frente da SUMOC tomando decisões controversas, né, que era o José Maria Alckmin, favorecendo os Rockefeller no Brasil, a empresa American Ken de latinhas. Olha aí o Banco Central Independente. Olha aí o Banco Central Independente. E a gente vem batendo nessa tecla há quanto tempo? Aí agora as pessoas começaram... Esse aqui é o medo, ó. Esse é o medo. Esse é o medo. É o povo acordar. Funcionários do Banco Central, cooptados pelo Master, apresentavam sinais exteriores de riqueza. Adil Jefferson. Esse cara é um liberal. No fim das contas, mudaram a lei para fazer o Banco Central independente e ele ser controlado pelos banqueiros ao invés do eleito da vez. Exatamente isso. Aí você elege um governo que tem a política macroeconômica na mão, no Ministério da Fazenda, Planejamento, mas não tem a política monetária. A política monetária fica na mão da Faria Lima. O Marco Sintra já não tem nem cabelo branco, já tá careca. Economista, uma referência. Mais uma profunda decepção. Banco Central corrupto. Não vejo outro caminho que a reconstrução completa do nosso país. E o louco aqui, o duguinista. Olha o duguinista aqui, ó. O louco. Quanto tempo, quantos anos estamos falando desta questão? Falando que a direita brasileira precisa discutir de forma mais séria a questão da economia, parar de olhar tudo com esse olhar romântico. Ai, o Banco Central Independente, blá. Tô nem aí, velho. Isso aqui é cilada. Volta agora para 2018, 2017, quando o Bolsonaro vai lá na Mariana Godoy, e eu falei para vocês, ali começou o sequestro do governo Bolsonaro pela Faria Lima. Quando faz aquela pergunta sobre tripé macroeconômico, Bolsonaro não consegue responder, aí gera aquele caos, e aí a equipe de Bolsonaro na época, que era os Weintraub, publica uma carta que a primeira coisa que promete para acalmar o mercado era a independência do Banco Central. Nos utilizaram o sentimento legítimo da população, aquela revolta de 2013, e nos entubaram um projeto liberal natimorto dos golpistas que deram, desde o golpe da República, estão no poder desde sempre. Falta mais o quê, sabe? De verdade, eu fico feliz. O Marco Sintra, sabe assim, quem vai falar que o Marco Sintra não é um liberal? Assim, o cara precisou isso acontecer para as pessoas começarem a se questionar. É um país que tem um boletim Focus, que o próprio mercado diz para o Banco Central, basicamente, né, se retroalimenta quanto é que tem que ser a meta de inflação, a Selic. Ah, velho, pelo amor de Deus, tá tudo errado. O país foi totalmente sequestrado. Você só sequestrou o judiciário. Só o judiciário no Brasil não presta. Só o judiciário. O Banco Central tá blindado. E aí o David Agape fez um lindo organograma. Eu ia falar uma coisa, mas um baita de um organograma. Aliás, do governo Lula, tentam empurrar o escândalo do Master por causa do Bolsonaro, sob o argumento de que foi sob sua gestão que o Banco Central autorizou a transferência do antigo Banco Máxima para o Vorcaro. Nesta reportagem, reconstrua a cronologia que desmonta essa narrativa. Os dois servidores do Banco Central presos hoje, por repassar informações internas ao Paquito, já ocupavam posições estratégicas na supervisão bancária bem antes do governo Bolsonaro. Aí veja só, aqui por baixo. No governo Lula 2... Lula e Henrique Meirelles indicam
Antero de Moraes Meirelles como diretor de administração. Aí tá aqui, ó. Aí é o Antero, a Dilma promove ele para diretor de fiscalização. Aí em 2015, Paulo Souza, que é esse aí do Paquito, é promovido pelo Antero a diretor do DSUP. Então a escolha que começa no Lula, passa pela Dilma, é o cara que promove o Paulo Souza. Aí vem aqui, ó. Governo Temer e o Goldjafin. Eles indicam o Paulo Souza a diretor de fiscalização. Aí em 2017, o Bellini, ele é promovido pelo Paulo Souza a diretor de SUP, que era o cargo que ele ocupava. Assim, vai botar no colo? Bota no colo do Lula, da Dilma, do Temer, de toda essa turminha. Essas pessoas que estão aí, ó, pegaram muito tempo. Muito tempo, muito tempo, muito tempo, muito tempo. Enfim, 1h33. Tô com a garganta cansada. Vou mandar os 3 vídeos que eu dei. Os 2 que eu dei play, o que eu não dei play lá no Telegram. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, passa o do canal, tem um botão de valeu, tem o Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, onde a gente tá comentando sobre o caso do Master, acho que desde abril de 2024. E acho que quando sai essa notícia, por exemplo, lá da Caixa, a gente já comentou sobre isso, a gente tá falando do Banco Master desde 2024. Não sei se é abril, mas a gente tá falando desde 2024. E toda essa confusão desde que começou, tá lá. Pega lá, mês a mês, pra tu acompanhar. É o maior escândalo da nossa era. Vamos dar Lula 3, né? Maior escândalo, bicho. Mas de disparada, que é surreal. Isso aqui já rompeu a barreira das 120 horas que eu falo pra vocês há muito tempo. Enfim, me perdoa pelo vídeo longo, mas eu tenho pra mim que hoje teremos muitas confusões. Se sobrasse coisa aqui pôde pra amanhã, a gente nem ia comentar. E olha que ainda tem as confusões do Lulinha que rolaram ontem, do Lulinha, da Roberta Luque Cinza e decisão do Flávio Dino, que nem coube hoje. Vamos ver o que o dia de hoje nos reserva. Fora as confusões da direita. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!